Você já sentiu que está sozinho nas suas batalhas? Que as dores do coração são pesadas demais para carregar? Hoje vamos falar sobre São João Evangelista, o apóstolo do amor e da luz, aquele que caminhou ao lado de Jesus, testemunhou milagres incríveis e escreveu palavras que ecoam até hoje no coração dos fiéis. São João Evangelista não foi apenas um discípulo. Ele foi aquele que presenciou os momentos mais sagrados da vida de Cristo, o único apóstolo que ficou ao lado de Jesus até o fim, que recebeu Maria como sua própria mãe e que nos deixou as mais profundas revelações sobre o fim dos tempos no livro do Apocalipse. Mas o que poucos sabem é que João Evangelista também foi um santo de milagres, de aparições místicas e de curas extraordinárias. E hoje, neste momento, eu quero te convidar para fazer uma oração poderosa a São João Evangelista. Talvez você esteja buscando cura para uma enfermidade, talvez queira uma intercessão para alguém que ama, ou talvez esteja em busca de respostas para as angústias da sua alma. Então não perca essa oportunidade. Respire fundo e se prepare para essa oração especial. Mas antes de orarmos juntos, quero te fazer um pedido. Se inscreva no canal. Aqui trazemos histórias, orações e revelações que vão fortalecer sua fé. Aperte o botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode mudar sua vida. Agora, feche os olhos e abra o coração. Vamos juntos orar a São João Evangelista. Eu te convido agora a se unir a mim nesta oração especial a São João Evangelista. Repita comigo com fé. Ó glorioso São João Evangelista, apóstolo amado de Cristo e guardião da Virgem Santíssima, tu que testemunhaste os milagres do Senhor e escreveste as palavras de vida eterna, intercede por nós diante do trono de Deus. Concede-nos, pela tua poderosa intercessão, a cura para nossos males, a paz para nossa alma e a luz para nosso caminho. Tu que foste chamado discípulo amado, ensina-nos a amar como Jesus amou. Que o fogo do Espírito Santo nos ilumine e que tua proteção nos guarde de todo mal. Amém. Agora que você orou com fé, eu quero te perguntar: para quem você dedica essa oração? Qual é a sua dor? O que precisa ser curado em sua vida? São João Evangelista foi um grande intercessor dos que buscavam a Deus com sinceridade. Então deixe aqui nos comentários o nome de quem devemos orar e de qual cidade você está assistindo este vídeo. E lembre-se, a fé move montanhas. Muitos conhecem São João Evangelista apenas como o discípulo que escreveu o Evangelho e o Apocalipse, mas poucos sabem que ele também foi um santo de grandes milagres. Você sabia que tentaram matá-lo diversas vezes, mas Deus o protegeu de forma sobrenatural? O imperador Domiciano, furioso com a pregação de João, mandou que o jogassem dentro de um caldeirão de óleo fervente. Mas algo impressionante aconteceu. João saiu ileso sem nenhum ferimento, como se o fogo não tivesse efeito sobre ele. O próprio imperador, assustado, não conseguiu compreender o que havia acontecido e decidiu exilá-lo na ilha de Patmos. E foi lá, em meio ao isolamento, que João recebeu uma das maiores revelações da humanidade, o Apocalipse. Além disso, São João Evangelista também é lembrado por milagres de cura. Conta-se que certa vez, ao chegar em Éfeso, ele curou enfermos com uma simples oração e expulsou espíritos malignos que atormentavam as pessoas. E não podemos esquecer de um dos milagres mais extraordinários. Ele ressuscitou um jovem que havia morrido. São João Evangelista foi um verdadeiro canal da graça de Deus, e hoje ele continua intercedendo pelos que o invocam com fé. Mas os milagres de São João Evangelista não pararam no passado. Muitos acreditam que ele nunca morreu fisicamente, mas foi elevado aos céus de maneira misteriosa. Há relatos de aparições em diversos momentos da história, trazendo mensagens de esperança e conversão. Uma das aparições mais famosas aconteceu com São Gregório de Tours, que afirmou ter tido uma visão em que João apareceu e revelou que estava ao lado dos fiéis, protegendo a igreja. Outro relato marcante aconteceu com Santa Gertrudes, que teve uma visão em que João Evangelista lhe ensinou orações poderosas para receber graças especiais. E há algo ainda mais impressionante.
Nas aparições marianas reconhecidas pela Igreja, como Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora de Lourdes, São João Evangelista foi citado como aquele que continua cuidando dos cristãos, assim como cuidou da Virgem Maria após a morte de Jesus. Você percebe a grandiosidade desse santo? Ele não foi apenas um discípulo, ele foi e continua sendo um guia espiritual para os que buscam a verdade. Mas como São João Evangelista foi reconhecido oficialmente como santo? Diferente de muitos santos que passaram pelo processo tradicional de canonização, São João Evangelista sempre foi venerado pela Igreja desde os primeiros séculos do cristianismo. Desde o século IV, ele já era celebrado como um dos maiores santos da história da fé, e seu nome foi incluído no calendário litúrgico da Igreja como um dos 12 apóstolos mais importantes. O Papa Pio V, no século XVI, reforçou a importância de sua devoção e sua presença nas orações da Igreja, garantindo que sua memória fosse celebrada por todos os cristãos. Agora, eu quero te ensinar como você pode pedir a intercessão de São João Evangelista. Se você deseja uma graça especial, faça assim. Pegue uma vela branca e acenda com fé. Ore a oração de São João Evangelista, pedindo com fervor aquilo que precisa. Coloque aos pés de sua imagem ou de um crucifixo seu pedido de oração. Acredite que Deus está ouvindo sua súplica e que João Evangelista intercederá por você. E lembre-se, a fé é o ingrediente essencial para receber um milagre. Então, se você acredita no poder da intercessão dos santos, deixe seu pedido de oração nos comentários. Coloque o nome de quem precisa dessa graça e de qual cidade você está assistindo. E mais uma vez, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo histórias e orações que vão fortalecer a sua fé. Poucos sabem, mas São João Evangelista era muito jovem quando conheceu Jesus. Alguns estudiosos acreditam que ele tinha apenas entre 16 e 18 anos quando começou a seguir o Mestre. Filho de Zebedeu e Salomé, João cresceu às margens do Mar da Galileia, em uma família de pescadores. Desde pequeno, aprendeu a lidar com as redes e o trabalho duro no mar. Seu pai, um homem rígido, esperava que João seguisse os negócios da família. Mas o coração do jovem estava inquieto. Ele sentia que sua vida não poderia ser resumida a apenas pescar peixes. Ele queria algo mais. E foi então que um encontro mudou tudo. Certo dia, João e seu irmão Tiago estavam pescando quando Jesus passou e os chamou. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19. Naquele instante, João não hesitou. Ele abandonou tudo, o barco, as redes, a família, e seguiu Jesus sem olhar para trás. O que leva alguém a deixar tudo para trás por uma voz? O que João sentiu ao olhar para Jesus pela primeira vez? Talvez tenha sido um chamado irresistível, algo que preencheu sua alma como nunca antes. Mas ele ainda não imaginava que sua jornada ao lado de Cristo seria a mais extraordinária que alguém poderia viver. Desde os primeiros momentos ao lado de Jesus, João se destacou entre os 12 discípulos. Ele fazia parte do círculo mais íntimo de Cristo, junto com Pedro e Tiago. Foram os três que testemunharam momentos que nenhum outro discípulo presenciou. Eles estavam com Jesus na transfiguração no Monte Tabor, quando o Mestre brilhou em glória diante deles. Estavam na casa de Jairo quando Jesus ressuscitou sua filha. E mais importante de tudo, João foi o único dos apóstolos que não abandonou Jesus na cruz. No momento mais doloroso da história da humanidade, quando todos fugiram, ele ficou. E por isso, no alto do Calvário, Jesus lhe confiou sua própria mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Depois, disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. João 19:26-27. E a partir daquele dia, João cuidou de Maria como se fosse sua própria mãe. Agora pense, que tipo de amor é esse que o fez enfrentar o medo e ficar ao lado de Jesus até o fim? Isso prova que João não era apenas um seguidor de Cristo, ele era o discípulo amado. Após a ressurreição de Jesus, João se tornou um dos líderes mais importantes da igreja nascente. Mas com a pregação do Evangelho veio também a perseguição. Durante o governo do imperador Domiciano, os cristãos eram caçados, presos e mortos.
E João, por ser uma das últimas testemunhas vivas de Jesus, foi visto como uma grande ameaça. Então decidiram matá-lo. Os soldados romanos o prenderam e o levaram a Roma, onde foi condenado a morrer em um caldeirão de óleo fervente. Mas um milagre aconteceu. Quando o jogaram dentro do óleo quente, nada aconteceu. João saiu do caldeirão ileso, sem nenhuma queimadura. O imperador, tomado pelo medo, não ousou matá-lo. Em vez disso, ordenou que ele fosse exilado na ilha de Patmos, uma ilha rochosa e isolada no mar Egeu. Mas foi ali, no meio do isolamento, que Deus lhe revelou o maior mistério da história da humanidade. Uma noite, enquanto orava, os céus se abriram diante de João. Ele viu anjos, trombetas, selos sendo quebrados, cavaleiros galopando e uma batalha final entre o bem e o mal. Deus lhe revelou tudo o que aconteceria nos últimos tempos: a ascensão do Anticristo, o julgamento da humanidade, o novo céu e a nova terra. E foi essa revelação que ele escreveu no livro que hoje conhecemos como o Apocalipse. João viu o triunfo final de Cristo e o castigo dos ímpios. Ele descreveu a glória da Nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, nem morte, nem lágrimas. Foi uma visão que marcou a história do cristianismo para sempre. Mas será que tudo o que João viu está se cumprindo hoje? Muitos acreditam que sim. E o mais impressionante, ele viu que os fiéis seriam protegidos pelo próprio Deus nos momentos mais difíceis. Isso significa que se você confia em Deus, Ele sempre estará ao seu lado, independentemente das tempestades da vida. Depois de anos no exílio, João foi libertado e passou seus últimos dias em Éfeso, onde continuou pregando e ensinando sobre Jesus. Diferente dos outros apóstolos, ele não morreu como mártir. Ele viveu até uma idade avançada e morreu de causas naturais, algo muito raro entre os seguidores de Cristo naquela época. Mas o mais curioso é que alguns acreditam que ele nunca morreu de fato. Os primeiros cristãos relataram que, quando abriram seu túmulo, não encontraram seu corpo. Isso gerou a crença de que João foi levado aos céus de maneira misteriosa, assim como o profeta Elias. Mesmo assim, seu legado ficou gravado para sempre. Foi ele quem nos deixou o Evangelho do amor. Foi ele quem nos revelou o Apocalipse. Foi ele quem nos ensinou que Deus é amor e que quem ama verdadeiramente já habita em Deus. Sua história não é apenas um relato do passado. Ela é um lembrete de que a fé verdadeira transforma, fortalece e nos aproxima de Deus. Agora me diga, qual parte da história de São João Evangelista mais te tocou? Você já sentiu a presença de Deus falando com você através de um sonho, uma visão ou uma oração? Se sim, compartilhe sua experiência. E nunca se esqueça, a fé pode mover montanhas e transformar vidas. Com o passar dos anos, São João Evangelista tornou-se a última testemunha viva entre os 12 apóstolos. Ele era o único que ainda podia falar sobre Jesus com autoridade, pois caminhou ao lado dele, ouviu suas palavras e testemunhou seus milagres. Mas o que João fez com esse conhecimento? Ele não guardou para si. Em sua velhice, João dedicou-se a ensinar os cristãos a amar como Cristo amou. A mensagem dele era simples, mas profunda e transformadora. Amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor vem de Deus. 1 João 4:7. Com essa mensagem, ele moldou o cristianismo, fazendo com que a fé não fosse apenas uma crença, mas uma vivência de amor verdadeiro. Mas amar como Cristo não era fácil naquela época. O Império Romano perseguia os cristãos brutalmente. Muitos eram presos, torturados e mortos por causa de sua fé. Mesmo assim, João não se calou. Ele viajou, pregou, escreveu e fortaleceu aqueles que estavam à beira do desespero. E foi essa dedicação que o fez se tornar um dos maiores pilares da igreja primitiva. Mas João não apenas pregava, ele também demonstrava o poder da fé através dos milagres. Certa vez, João estava em Éfeso e, por sua influência, muitas pessoas começaram a abandonar a idolatria e se converter ao cristianismo. Isso despertou a ira de um sumo sacerdote pagão que armou uma armadilha para eliminá-lo. O plano era simples: oferecer a João uma taça de vinho envenenado sem que ele soubesse. A multidão foi reunida
e diante de todos, João foi desafiado a beber do cálice mortal. Os inimigos esperavam que ele caísse morto instantaneamente. Mas João, sem medo algum, pegou a taça, fez o sinal da cruz sobre ela e bebeu o vinho. E nada aconteceu. O veneno não teve efeito algum sobre ele. O silêncio tomou conta da multidão. Aquele era um sinal de Deus, um testemunho do poder divino, agindo através de João. Depois desse evento, muitos se converteram, pois entenderam que a fé em Cristo era mais poderosa que qualquer veneno mortal. Esse milagre marcou profundamente a cidade de Éfeso e consolidou a fé cristã naquela região. Mas João não apenas fazia milagres, ele também ensinava o poder do perdão. Em uma de suas viagens missionárias, João conheceu um jovem que tinha um coração puro, mas foi seduzido pelo mundo do crime e acabou se tornando um ladrão perigoso. Anos depois, João soube que esse jovem havia se transformado em o líder de um grupo de criminosos. Todos tinham medo dele. Diziam que era cruel, impiedoso e que não havia mais salvação para sua alma. Mas João não desistiu dele. Sozinho, ele foi até a fortaleza onde os criminosos se escondiam e pediu para falar com o líder. Quando o jovem ladrão viu João, sentiu vergonha e tentou fugir. Mas João correu atrás dele, abraçou-o e disse: "Meu filho, por que foges de mim? Ainda há esperança para você." Aquelas palavras derreteram o coração do ladrão. Ele caiu de joelhos, chorando como uma criança, pedindo perdão a Deus por tudo o que havia feito. Naquele dia, ele renunciou à sua vida de crimes e se tornou um seguidor fiel de Cristo. Essa história mostra que não importa quão longe alguém tenha se afastado, Deus sempre pode transformar uma vida. Antes de Jesus morrer na cruz, ele confiou a Maria, sua mãe, aos cuidados de João. E João cumpriu essa missão até o fim. Após a ressurreição de Cristo, ele levou Maria para viver em Éfeso, onde cuidou dela até o último dia de sua vida. Foi ali que Maria passou os seus últimos anos, rodeada de amor e carinho. E João foi o único apóstolo que pôde estar com ela até seu último suspiro, testemunhando seu descanso e sua glorificação celestial. Esse foi o maior presente que Jesus poderia ter dado a João: o privilégio de cuidar daquela que foi a mãe do Salvador. E João fez isso com toda a dedicação e respeito. Os anos passaram e João chegou à velhice. Naquele tempo, ele já era o último dos apóstolos vivos, e a cada dia multidões vinham ouvi-lo. Mas João, já muito idoso, não conseguia mais pregar longos sermões. Então suas palavras foram ficando cada vez mais curtas e diretas. Até que, em sua última aparição pública, ele se levantou, olhou para a multidão e disse apenas uma frase: "Filhinhos, amai-vos uns aos outros." E ficou em silêncio. As pessoas surpresas perguntaram: "Mestre, por que sempre repete essa mesma frase?" E João respondeu: "Porque esse é o ensinamento mais importante de todos. Se vocês aprenderem a amar, terão aprendido tudo." Pouco tempo depois, João fechou os olhos para este mundo e entrou na eternidade. Ele viveu mais de 90 anos e, até o último dia, sua mensagem foi a mesma. O amor é o que nos une a Deus. A história de São João Evangelista não é apenas um relato do passado. Ela nos ensina que o amor, a fé e a misericórdia são forças transformadoras. Se você já se sentiu perdido, João mostra que há um caminho de volta. Se você já se sentiu perseguido, João prova que Deus protege os seus. Se você já duvidou do poder da fé, João demonstra que milagres acontecem. Que possamos seguir seu exemplo e viver um amor verdadeiro, assim como ele nos ensinou. A história de São João Evangelista sempre esteve envolta em mistérios profundos, e talvez o maior de todos seja a incerteza sobre sua morte. Diferente dos outros apóstolos, João não foi martirizado, não foi executado em praça pública, nem morreu nas mãos dos inimigos de Cristo. O que aconteceu com ele? Nos primeiros séculos do cristianismo, muitos acreditavam que João nunca morreu, mas foi elevado ao céu de forma misteriosa, assim como aconteceu com Elias no Antigo Testamento. Isso porque, ao abrirem seu túmulo, não encontraram seu corpo. Acredita-se que antes de partir, João teria dito algo enigmático aos seus discípulos: "Não me procurem entre os mortos,
pois não estou morto. O próprio Evangelho de João sugere esse mistério, quando Pedro pergunta a Jesus sobre o futuro de João e Cristo responde: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? João 21, 22. Seria esse um sinal de que João teria permanecido na terra, esperando a volta de Cristo? Ou teria ele sido arrebatado aos céus? Sem passar pela morte, os registros sobre sua partida são escassos, e a única certeza é que o seu legado continua vivo até hoje. São João Evangelista não foi apenas um apóstolo. Ele foi o pilar que ajudou a consolidar a igreja no período mais desafiador da história do cristianismo. Enquanto seus irmãos de fé foram mortos brutalmente, João seguiu ensinando, pregando e moldando a base da fé cristã. Seu maior ensinamento: o amor. Ele não era conhecido como o discípulo da sabedoria, nem como o discípulo da coragem. Ele era o discípulo do amor. E esse amor não era um sentimento qualquer. Era um amor que se doava, que perdoava, que via Deus em cada ser humano. Foi João quem nos ensinou que Deus é amor, e que quem permanece no amor, permanece em Deus. E esse ensinamento foi o que transformou o cristianismo em uma mensagem imortal. Se João não tivesse insistido tanto no amor, será que o cristianismo teria sobrevivido a tantas perseguições? Poucos falam sobre isso, mas João não foi apenas o último apóstolo vivo. Ele foi o guardião da Mãe de Deus. Quando Jesus estava prestes a morrer, ele olhou para João e disse: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E a partir daquele dia, João levou Maria para sua casa e cuidou dela como sua própria mãe. Já imaginou o que isso significou? João foi a última pessoa a ouvir as histórias de Maria sobre Jesus. Foi ele quem esteve ao lado dela em seus últimos momentos de vida. Foi ele quem testemunhou seu repouso e sua assunção aos céus. João guardava os segredos mais profundos da vida de Jesus, pois viveu com Maria até o fim. E isso fez dele um testemunho vivo do coração de Deus. Mas se João partiu, por que ainda hoje há relatos de aparições suas? Em diferentes épocas da história, São João Evangelista foi visto por santos, místicos e até mesmo em aparições marianas. Em uma das aparições de Nossa Senhora em Fátima, acredita-se que João tenha aparecido junto com a Virgem Maria e São José, abençoando o mundo. Em Lourdes, foi dito que João Evangelista estava ao lado de Maria, protegendo-a enquanto ela trazia sua mensagem à humanidade. Santa Gertrudes, uma grande mística medieval, teve uma visão em que João lhe ensinava orações poderosas para receber graças especiais. Em várias igrejas antigas da Europa Oriental, existem relatos de pessoas que viram uma figura misteriosa, de vestes brancas, orando diante do altar, e que desaparecia antes que alguém se aproximasse. Seria possível que João ainda caminha entre nós? Que sua missão ainda não tenha sido concluída? O fato é que a presença de João Evangelista continua viva e poderosa, e seu nome segue sendo invocado por milhões de fiéis ao redor do mundo. Agora pare um instante e pense. O que a história de São João Evangelista significa para nós hoje? Muitos buscam respostas, conforto e um propósito na vida. Muitos carregam dores, traumas, inseguranças e não sabem para onde olhar. E João nos dá uma única resposta: o amor. Ele nos ensinou que somente o amor verdadeiro pode transformar a vida de alguém. Se você está passando por um momento difícil, se sente que seus dias estão pesados, lembre-se disso. O amor de Deus pode curar qualquer ferida. E João foi a prova viva disso. Ele caminhou com Cristo, sofreu perseguições, perdeu amigos, mas nunca abandonou a fé e nunca deixou de amar. Hoje, sua história ainda ressoa, porque o amor que ele pregava não era algo teórico, era real, prático e eterno. Se há algo que precisamos aprender com João, é que o verdadeiro cristianismo não está nas palavras, mas nas ações de amor que transformam o mundo ao nosso redor. A história de São João Evangelista não terminou com ele. Ela continua viva em cada pessoa que escolhe amar, perdoar e viver para Deus. E talvez seja por isso que, até hoje, ninguém sabe onde está seu corpo, porque ele não pertence apenas ao passado.
Ele pertence a todos aqueles que escolhem seguir seus passos e viver o amor como ele viveu. O que acontece quando um homem vê o futuro da humanidade? São João Evangelista não apenas caminhou ao lado de Cristo, mas teve um dos maiores privilégios que um ser humano poderia ter. Ele viu o desfecho final da história da humanidade. Foi na ilha de Patmos que João recebeu as visões do Apocalipse, o livro mais misterioso da Bíblia, carregado de símbolos, profecias e revelações. Ele viu o anticristo surgindo para enganar as nações. Ele viu a besta se levantando para perseguir os filhos de Deus. Ele viu anjos tocando trombetas e anunciando o julgamento divino. Mas o que muitos não percebem é que João não recebeu essas visões para causar medo, mas para trazer esperança. Porque ele também viu a vitória final do Cordeiro. Ele viu Cristo voltando em glória, viu os fiéis sendo protegidos pela graça de Deus, viu um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem sofrimento. E essa visão não foi apenas para os cristãos daquela época, ela é para todos nós. E se essas profecias estiverem se cumprindo agora? E se João tivesse nos deixado esse livro como um mapa para atravessar os tempos difíceis que estamos vivendo? O Apocalipse não é o fim, é o começo de algo maior, algo que João viu e que nos foi prometido por Cristo. Mas a pergunta é, estamos preparados? Por que São João Evangelista é o único apóstolo cujo destino final é desconhecido? Seus irmãos na fé foram mortos de formas brutais. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi decapitado. Tomé foi atravessado por lanças. Mas João, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele. Algumas tradições dizem que ele simplesmente desapareceu. Outras dizem que foi levado aos céus de maneira misteriosa. Há quem acredite que ele ainda caminha entre nós, aguardando a volta de Cristo. A Igreja nunca declarou oficialmente que João nunca morreu. Mas o fato de seu túmulo estar vazio continua sendo um dos grandes mistérios da história cristã. Seria João um dos duas testemunhas mencionadas no Apocalipse, que voltarão para preparar o mundo para a segunda vinda de Cristo? Ou seria ele um exemplo de que a fé verdadeira transcende a morte e nos conecta com Deus de maneira eterna? O que sabemos é que seu espírito nunca morreu. Ele continua vivo em cada palavra do Evangelho, em cada ensinamento, em cada testemunho de amor que ecoa através dos séculos. Se São João Evangelista estivesse aqui agora diante de você, o que ele diria? Certamente ele não falaria de teologia complicada. Ele não traria mistérios ocultos ou segredos esotéricos. Ele diria apenas o que sempre disse: amai-vos uns aos outros. Porque no fim das contas tudo se resume a isso. Não importa quantos anos se passem, quantos impérios se levantem e caiam, a única coisa que permanecerá é o amor. E esse amor não é apenas um sentimento, é um chamado para a ação. Se há alguém que você precisa perdoar, perdoe. Se há alguém que precisa do seu carinho, doe amor. Se há alguém que está afastado de Deus, seja a ponte que o trará de volta. Porque foi isso que João nos ensinou, e é isso que ele continua nos ensinando. O cristianismo não é sobre medo, culpa ou sofrimento. O cristianismo é sobre amor, transformação e vida eterna. A vida de São João Evangelista não terminou. Ela continua através de cada pessoa que vive o amor de Cristo em sua plenitude. Ele nos ensinou que o verdadeiro cristianismo não está no que falamos, mas no que fazemos. Ele não apenas pregou sobre Deus, ele viveu Deus. E hoje a sua história ainda ressoa porque ela nos lembra de algo essencial. O amor nunca morre. Se há algo que São João Evangelista nos deixou, foi a certeza de que o amor é mais forte que a morte e que Deus é um Pai que nunca nos abandona. A questão é, estamos dispostos a viver esse amor? João começou sua jornada como um jovem pescador, mas terminou como o maior testemunho vivo do amor de Deus. Ele nos mostrou que a fé pode nos transformar completamente. O amor é o que nos une a Deus. A promessa de Cristo é real e eterna, e agora a sua história está diante de você. Qual será a sua escolha? Viver o amor que João pregou ou apenas admirar sua história de longe? A decisão está nas suas mãos. O amor de Deus nunca falha. E se você escolher esse caminho,
João estará intercedendo por você, agora e para sempre. Encerramento do roteiro. Essa foi a trajetória de São João Evangelista, o apóstolo do amor e das profecias. Uma vida marcada por milagres, coragem, mistérios e um chamado eterno. E agora a sua história continua viva, através de cada um de nós.